Olá, oitavo ano! Tudo bem, meus amores? Vamos agora para mais uma videoaula de língua portuguesa. E hoje eu trouxe para vocês algumas atividades, tá? São revisões, né? Na verdade, é uma revisão, né? Sobre os conteúdos que nós vimos agora nesse segundo bimestre, de algumas semanas, né, anteriores. E nós temos aqui, eu trouxe para vocês atividades concernentes a esses conteúdos para que vocês possam praticar todos os exercícios aqui, tá? Rever esses conteúdos, fixar cada informação que foi aprendida, que foi ministrada nas videoaulas, tá legal? Para que vocês possam inculcar melhor cada um desses conteúdos. Eu espero que auxilie vocês bastante. Bom, para iniciar, eu vou ler com vocês alguns enunciados e vou rever também alguns conceitos para ajudá-los, né? Para que vocês possam fazer todas as atividades sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Tudo bem? Vamos lá então? Então vamos iniciar. Primeiro temos aqui a primeira abordagem é sobre vocativo e aposto, tá? Que é uma informação que eu acredito que vocês já tenham compreendido, mas eu vou colocar alguns pontos aqui para nós fazermos algumas observações, ok? Então, começando aqui. Retiro do quadrinho os vocativos presentes. Bom, o que é um vocativo, professora? O vocativo é o chamamento, né? Quando eu estou me dirigindo ao interlocutor no ato da comunicação, eu estou utilizando uma forma de chamá-lo e essa forma é o vocativo. Então, eu tenho um vocativo que ele pode ser usado no início da minha oração, no meio da minha oração ou no final da minha oração. Quando ele está no início, eu vou isolá-lo do restante da minha oração por uma vírgula. Quando ele vem no meio da minha oração, eu vou isolá-lo completamente, né? Entre essas vírgulas. E quando ele vai no finalzinho, naturalmente a vírgula e o ponto para finalizar essa oração. Tudo bem? Fácil, tranquilo, né? Então, todas as vezes para eu identificar um vocativo é apenas quando eu estou me referindo a alguém, quando eu estou diante de um chamamento, tá certo? Então, vamos lá. Vocês estão prontinhos para fazer já essa questão aqui número 1, tá? Vamos lá para o aposto. Eu vou relembrar com vocês. Bom, primeiro informar que o aposto é um termo acessório da oração, que sintaticamente ele vai estar trazendo uma informação sobre algum termo anterior. Qual a função de um aposto, professora? A função de um aposto é retomar um termo anterior a fim de trazer um esclarecimento, uma explicação, uma enumeração, tá legal? Então, são muitas as formas da contribuição do aposto em relação à oração. Ele é um termo acessório, tá? Ele é considerado um termo acessório, porém, ele traz informações preciosas também para essa oração, tá legal? Então, vamos lá. Lembrando que o aposto, normalmente, em suas classificações, que nós já sabemos quais são elas, eles normalmente vêm usado diante de alguma vírgula, ou entre parênteses, ou entre travessões, ou a partir de 2 pontos, mas também existe o aposto que não é usado com nenhuma pontuação, tá? Que isso fique claro para vocês não confundirem. A maioria deles vai vir sim isolado por uma pontuação. Vamos ver aqui algumas informações a respeito dele. Olha só, ele pode ser, primeiro, vamos só relembrar rapidamente aqui, tá? Ó, o aposto ele pode ser explicativo, com pontuação, com certeza, tá? Traz uma explicação referida ao termo anterior. Ele também pode ser um aposto enumerativo, que normalmente ele vem a partir de 2 pontos. Quando eu quero enumerar uma sequência de coisas que eu vou comprar, por exemplo, fui ao mercado e comprei macarrão, arroz, óleo, azeite. Essa enumeração é o aposto enumerativo, tá? E normalmente ele vem empregado na oração a partir daqueles 2 pontos, tá claro? Eu vou mostrar para vocês aqui.
Aí, além do explicativo e do numerativo, eu também tenho o especificativo, que é aquele que, na maioria das vezes, né, relacionado a um substantivo anterior, mas ele não vem com pontuação, na maioria não, ele nunca vem, nesse caso da pontuação, não vem, tá, com nenhuma pontuação diante dele, e são substantivos próprios, tá? São nomes de pessoas, nomes de lugares, tá? São nomes porque eles individualizam o ser, tá, que ele está retomando. Então, esse aposto especificativo, ele é diferente dos demais. E tem o aposto resumitivo. O que é o aposto resumitivo? É o aposto que eu consigo trazer. Normalmente é um pronome indefinido, o tudo, o nada, o ninguém, que vai estar retomando aos termos ditos anteriormente, tá? Por exemplo, carro, casa, dinheiro, nada disso o deixava feliz. Então, quando eu usei esse nada está resumindo tudo o que eu disse anteriormente, tá? Ele está retomando esses termos, essas palavras anteriores, resumindo com esse nada. Nada o deixava feliz. Então, nada, ele sim será um aposto resumitivo, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês aqui, diante das orações que nós temos, dos exercícios, para ficar mais fácil. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, cadê o número 3? Primeiro vamos para o número 3 aqui. O príncipe Próspero refugiou-se em um palácio, um edifício vasto e magnífico, com alguns amigos e familiares. É exemplo de aposto explicativo. Falei para vocês que explicativo traz uma informação sobre esse termo anterior citado, uma informação a mais, tá? Então, eu vou deixar para vocês fazerem essa questão sozinhos aí, porque eu tenho certeza que vocês já conseguem fazer, tá legal? Vamos lá? Qual é a função do termo em destaque? Ana sempre será minha amiga. Essa tá muito fácil, tá? Muito fácil. Cuidado para não confundir. Se nós colocarmos aqui, ó, Ana sempre será minha amiga. Qual vai ser a diferença se eu colocar Ana sempre será minha amiga, Ana, vírgula, sempre será minha amiga? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Qual vai ser a diferença sintática desse termo destacado aqui? Vamos pensar um pouquinho. Primeiro passo. Eu vou olhar para o meu verbo, como sempre eu falo para vocês, e vou procurar quem é o sujeito dessa oração, quem pratica a ação expressa pelo verbo. Quem será minha amiga? Quem será sempre a minha amiga? Ana. Opa, professora, já sei. Ana é o meu sujeito. Muito bem, perfeito. É o sujeito. Por que o sujeito? Porque ela, né, que está expressando a ação desse verbo será. Perfeitamente colocado. E aqui nessa oração? Ana, vírgula. Olha a diferença aqui. Foi apenas dessa vírgula. Ana, vírgula, sempre será minha amiga. Quem sempre será minha amiga? Ué, professora, continua sendo Ana. Então, eu tenho Ana aqui também como sujeito da minha oração? Bom, olha só, porque eu pedi para ter atenção aqui. Repararam que aqui eu não tenho vírgula e aqui eu tenho? O que isso muda? Isso muda tudo, gente. Uma vírgula muda tudo. Ana sempre será minha amiga. Eu estou separando a Ana dessa oração por uma vírgula. Isso me prova que eu não posso estar diante de um sujeito. E por que eu não posso? Vou provar para vocês. Entre o sujeito e o seu verbo, nós não podemos usar uma vírgula. Tá? Eu não posso separar sujeito de verbo por vírgula. Eu não posso separar o verbo do seu complemento por vírgula. Essa foi uma das informações primeiras que eu expliquei para vocês assim que nós introduzimos a análise sintática. Tá? Assim que vocês descobriram um pouco mais sobre o sujeito e predicado. Então, eu não posso utilizar a vírgula para separar o sujeito do seu verbo.
dessa oração, do predicado, não posso. Então, como existe uma vírgula aqui, isso me mostra que eu estou diante de um vocativo, eu estou falando com ela. Ana sempre será minha amiga. É como se eu estivesse diretamente com a Ana aqui e falasse: Ana sempre será minha amiga. Então, eu estou falando com a Ana. Ela é o meu interlocutor. Então, eu estou diante de um vocativo. E o vocativo, ele é separado da oração. Ele não vai ser analisado sintaticamente dentro dessa oração. Ele é separado. Se nós fôssemos analisar agora essa oração, eu colocaria lá Ana, vocativo. E agora eu começaria a falar, ou melhor, começaria a relacionar as outras palavras para assim descobrir o valor sintático dessa oração. Entendeu? Então vamos fazer essa mesma coisa agora? Olha aqui. Sempre será minha amiga. Quem sempre será minha amiga? Ela. Ela será minha amiga. Tá? Então eu tenho aqui um sujeito oculto. Tudo bem? Aqui eu vou continuar classificando a minha oração, tá? Não é agora o nosso objetivo, mas lá posteriormente, lá para baixo, eu farei isso com vocês, tá legal? Mas só para mostrar a vocês que uma vírgula faz toda a diferença. Se usarem a vírgula, significa, nesse caso aqui principalmente, significa que eu transformei. Eu estou lidando, eu estou falando diretamente com a Ana, agora ela é o meu interlocutor. Tá? Eu não estou falando da Ana, estou falando com a Ana. Então, é o meu vocativo. Agora, aqui não. Aqui eu estou falando dela, olha. Ana sempre será minha amiga. Tá? Aqui é o sujeito e aqui é o vocativo. Tudo bem, amores? Perceberam a diferença aí? Então, não vamos mais errar, tá? Vamos lá. Na tirinha de Chris Brown, o vocativo não está sintaticamente relacionado com outro termo da oração. Bom, aí vocês vão ter que ler com calma, fazer, tá? Eu tenho certeza que vocês estão aptos para fazer. Vamos lá? Aqui embaixo, ó. Questão: assinar a sequência que classifica corretamente os termos da oração. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Das orações em destaque, em aposto vocativo. Isso vocês já sabem, tá? Eu não vou ler com vocês que não é preciso. Aqui também é para reconhecer, olha, vocês vão ficar aptos, tá? Para discernir o aposto, conhecer cada um deles. Se vocês puderem fazer isso, vai ser até mais interessante, tá? Colocarem aqui, por exemplo, identifiquei que tem um aposto. Vou dar um exemplo aqui, ó. Este escritor, como romancista, nunca foi superado. Se eu identifiquei que esse como romancista é um aposto, que de fato aqui é, então eu vou colocar aqui ao lado qual é o tipo de aposto a que ele se refere. Se é explicativo, especificativo, resumitivo ou enumerativo. Vai ser muito fácil. E aí vocês vão cada vez ficando mais aptos a compreenderem essas diferenças. Tá legal? Olha que fácil, gente. Explicativo explica um termo anterior. Especificativo especifica o substantivo anterior, tá? Ele individualiza aquele ser, por isso que é um nome próprio. O resumitivo são sempre pronomes indefinidos, nada, ninguém, tudo, tá? Então, fácil. E, por último, o enumerativo ele vai trazer uma enumeração, uma sequência de palavras, tudo bem relacionado ao termo anterior, sempre, tá? Então, é muito fácil. Então, vamos lá. Continuando aqui, nós vamos para a questão 12. Aqui, ó. Agora sim, eu quero fazer essa análise sintática com vocês. Vamos lá? Eu vou fazer somente a D. A, B e a C eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, minhas amigas. Gostaria muito de lembrar dos velhos tempos. Bom, quando eu falo... Opa! Houve um equívoco aqui. Quando eu falo minhas amigas, gostariam muito de lembrar dos velhos tempos, eu estou falando com elas, com as minhas amigas, né? Estou me referindo a elas. Então, aqui há a presença de vocativo, ok? Agora eu começo a analisar a minha frase a partir daqui, tá? Vocativo já foi minhas amigas, e agora a partir daqui. Primeiro passo, sempre olhar o verbo. Quem gostaria muito de lembrar dos velhos tempos? Quem gostaria? Eu gostaria, tá? Então, é sujeito oculto. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. É um verbo transitivo? É um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele exige
preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa, certo? Lembraram? Então, vamos lá. Verbo transitivo indireto. E qual é o complemento desse verbo? Quem é esse objeto indireto? De lembrar. É isso aqui, ó. De lembrar dos velhos tempos. Opa. Aqui. De lembrar dos velhos tempos, tá? É o meu objeto indireto. O muito, que é o meu, pertence à classe gramatical, né? Normalmente, dos advérbios, está intensificando aqui, gostaria muito, tá? Então, realmente é um adjunto adverbial aqui de intensidade, tá? E aqui nós concluímos essa análise sintática. Eu poderia até falar um pouco mais sobre dos velhos tempos aqui, mas não é a proposta, tá? Eu vou deixar que vocês façam com mais calma, porque essa atividade é para vocês, tá legal? Só para mostrar para vocês aqui o uso do vocativo, como eu já mostrei lá em cima, e para que isso fique muito claro, tá? Para vocês não confundirem vocativo com o sujeito da oração, tá bom? Esse é meu objetivo aqui. Mas eu quero que vocês façam, sim, todas essas questões aqui, tá? Essas orações, e façam uma análise sintática de todos os termos, tá legal? Coloca aí o adjunto adnominal, que eu não coloquei agora. Se tiver complemento nominal, coloquem. Não deixem de classificar a transitividade verbal. Primeiro passo sempre esse, ok? Então é isso. Vamos lá? Questão 17. Agora nós vamos começar a falar sobre as palavras homônimas e parônimas. Um assunto super interessante, tá? Bom, eu quero enfatizar aqui com vocês, deixa eu só passar aqui para a questão 17, que olha que interessante, olha, granizo, granito. Vou parar por aqui. Eu quero enfatizar o seguinte, para que vocês não tenham mais dúvida entre palavras homônimas e palavras parônimas, tá? Lá no vídeo, na videoaula que eu dei para vocês, eu classifiquei as homônimas, não foi? Em homônimas homógrafas e homófonas. E depois as perfeitas. E as parônimas não têm nenhuma classificação. Tudo bem. Para que vocês entendessem que as homônimas apresentam o quê? Presta atenção, tá? As homônimas são palavras que elas são, em algum ponto, tá? Tanto na grafia, na forma escrita, como na pronúncia, elas são iguais, tá? Elas têm que ser iguais em algum ponto. Seja na escrita, tá? Na sua forma, na grafia, ou seja na pronúncia. Se não for na pronúncia, então ela tem que ser igual na escrita. Se não for na escrita, tem que ser na pronúncia. Elas em algum ponto são iguais. Mas as parônimas, elas são apenas parecidas, tá? Não serão iguais. Então, quando vocês observarem uma palavra que não é igual nem na grafia e nem no som, são parônimas, tá? Para que vocês diferenciem, tem que encontrar um ponto, né, para diferenciar. Então, essa é a forma, tudo bem? Homônimas, em algum ponto, elas são iguais e as parônimas não. Elas vão ser parecidas, tudo bem? Parecida não é igual, tá? Eu vou exemplificar aqui para vocês, tá? Olha aqui, quando nós falamos granizo e granito. Ó, granizo, granito. Elas apresentam a grafia igual? Não, a grafia é diferente, ó. Aqui é granizo e aqui é granito, tá? São palavras diferentes. Lembrando que tanto as homônimas quanto as parônimas apresentam significados diferentes, tá? Tanto as homônimas quanto as parônimas. Tudo bem? Agora vamos lá. Granizo e granito. Elas são pronunciadas de maneira parecida, né? Ó, granito, granizo. São escritas parecidas. São iguais? Não. Não são iguais na grafia, não são iguais na pronúncia. Então, elas pertencem às palavras parônimas, tá? Agora, vejamos a diferença. Aqui, ó. Consertam-se e consertam-se. A pronúncia minha foi igual. Eu pronunciei igualmente. Consertam-se e consertam-se. Se você estivesse me ouvindo aqui, ou aliás, como vocês estão aí, vocês não conseguiriam perceber a diferença,
porque eu só consigo perceber a diferença essa palavra empregada na oração. Ela vai ter significados diferentes. Então, a pronúncia foi igual. Opa, se tem alguma coisa que é igual, e nesse caso foi a pronúncia, então eu estou diante de uma palavra homônima. Tá legal? Então, ela é homônima e ela apresenta aqui a diferença dela na grafia. Ó, eu tenho consertam-se com C e consertam-se com S. Tudo bem? Então, olha aqui. Uma, tá? Eu tenho homônima é um som e a grafia é diferente. Ou uma grafia e o som diferente, não é assim? Então, aqui nesse caso, ela tem um som, não é isso? Então, ela é homófona, tá? Porque ela tem um som, mas tem a grafia diferente. Tudo bem? Fácil? Muito bem. Então, vamos lá. Perceberam as diferenças, né? Então, vamos prosseguir. Visto isso, agora sim nós vamos para a voz ativa e passiva. Olha só, eu vou pedir para vocês terem bastante atenção agora o que eu vou explicar para vocês. Vocês têm a videoaula, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, isso é importante, tá? Vocês têm a oportunidade de assistir aquelas aulas e pegar aqueles detalhezinhos que vocês não conseguiram pegar na primeira vez. Volta, tá? Reveja, tenta rememorar as questões. Então, vamos lá. Primeiro, o que é voz ativa e o que é voz passiva, tá? E a voz reflexiva. Eu tenho aqui, ó, 3 formas verbais, tá? Quais são essas diferenças? Porque são vozes verbais. Bom, estamos falando de verbo, tá? Então, é a voz expressa pelo verbo na oração. A voz ativa é quando eu tenho o sujeito expresso na minha oração, tá? Quando o sujeito da minha oração foi ele que agiu, é ele que está sendo utilizado na minha oração. Vou ser mais clara para vocês, trazendo um exemplo aqui. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Pensando num exemplo mais fácil, olha. As meninas prepararam a festa, tá? As meninas prepararam a festa. Quem preparou a festa? As meninas, não foi isso? Então, vamos lá. Esse sujeito, as meninas, é ele que pratica a ação de preparar? É sim, professora. Pois bem, estamos diante da voz ativa. Então, vamos lá. Como eu vou reconhecer que eu estou diante da voz ativa? Quando o sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Quando o meu sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, e nesse caso aqui, ó, as meninas prepararam. Elas praticaram a ação de preparar, tá certo? Eu vou até colocar aqui para vocês para ficar mais fácil, ó. As meninas prepararam a festa, ok? Muito bem, as meninas prepararam a festa. Quem foi que preparou? Foram as meninas. Então, esse sujeito, as meninas aqui, praticam a ação de preparar. Perfeito, é o sujeito que pratica, então a voz é ativa. Perfeito? Maravilha, professora. E se eu quiser agora reconhecer a voz passiva? A voz passiva, eu não vou ter essa mesma prática. Olha só, vamos colocar aqui. Olha só, primeira dica que eu dei para vocês. Para eu passar para a voz da voz ativa para a voz passiva, eu preciso estar diante de um verbo transitivo direto, né? Que não existe preposição, certo? Preparar é um deles. As minhas prepararam, que prepara para alguma coisa. O quê? A festa. Então, eu posso passar para a voz passiva. Agora, eu vou pegar essa mesma oração e vamos passar e transformá-la, fazer a transposição para a voz passiva, tá? Eu vou pegar o finalzinho aqui da oração, ó, a festa. Então, vamos lá. A festa, tá? Agora eu vou utilizar 2 verbos. O verbo ser, que é o mais comum, mais o particípio. Prepararam no passado, certo? Então, também vou ter que empregar esse verbo no mesmo tempo, tá? Foi
A festa foi preparada. A festa foi preparada pelas meninas. O que mudou, professora? Eu tenho a mesma comunicação expressa. As meninas prepararam e a festa foi preparada por elas. Tem sim, tem a mesma comunicação de sentido. Mas o que mudou? Mudou aqui na primeira oração, eu tenho aqui esse sujeito, as meninas, de fato, né, executando essa ação de preparar a festa, certo? Praticando essa ação de preparar a festa. Então, as meninas praticaram, elas são os sujeitos, sujeito está correto. Agora, reparem que na segunda oração aqui, a festa foi preparada pelas meninas, eu tenho essas mesmas meninas, tá? Que executam a ação desse verbo, no caso o verbo preparar aqui, agora elas estão no final da oração recebendo a ação, embora elas executam a ação na voz passiva, elas vêm recebendo essa ação. Por isso estamos diante de uma voz passiva. Esse sujeito recebe a ação. Tá legal? Então aqui, olha, embora eu continue com o mesmo sentido, embora esse sujeito continue sendo o sujeito que vai preparar essa festa, tá? Ela aqui na oração da voz passiva, ela vem como um agente da passiva e não vem como sujeito, embora ela continue agindo nessa oração, porque é ela que executa, ela que expressa a ação desse verbo. Só que aqui no caso, ela tem, olha, como dica para vocês, tá? Eu tenho um agente da passiva, que antes era praticado pelo sujeito, na voz ativa. Eu tenho o verbo ser mais o particípio, que forma a voz passiva. E eu tenho o objeto direto lá da voz ativa como sujeito dessa oração. Só que é um sujeito chamado de sujeito paciente. Por que paciente? Porque, na verdade, não é ele que pratica a ação, não é ele que preparou a festa. A festa foi preparada por ele, só que ele é o que concorda com essa oração aqui. Ó, a festa foi preparada, tá? Então, ele que concorda com essa oração, portanto, ele é o sujeito dessa oração, a festa. E nesse caso aqui eu tenho sujeito, tenho a voz passiva, que é o meu verbo, e tenho pelas meninas, que é o agente da passiva. Aqui em cima, as meninas eu vou chamar de sujeito agente, porque ela que age. Não são as meninas? Beleza. Aqui o objeto direto, para ajudar vocês, tá? Eu vou chamar de objeto direto ou vou chamar de paciente, tá? Na voz ativa. Então, esse paciente vem para cá, ele continua sendo paciente, mas aqui ele tem um papel de destaque, aqui ele é o sujeito paciente. Aqui as meninas que era o sujeito agente, passa para cá, também sendo agente, mas agora ela recebe a ação, então elas são agentes passivas, agente da passiva. Ficou claro para vocês isso, meus amores? Bom, espero que eu tenha sido clara o suficiente para vocês compreenderem essas informações, tá? Eu tenho detalhes, assim ficou muito mais ampla a forma como eu estou explicando, porque eu não estou aqui com assessoria de colocar no quadro, ou de mostrar diversas frases, ou de colocar algumas informações pertinentes a esse assunto. Lá no slide ficou mais fácil para mostrar para vocês, tá? Aquele da videoaula que eu preparei para vocês. Então, caso queiram detalhes sobre esse assunto, tá? Mais minuciosos, tá? Mais detalhados, vocês voltem a assistir a videoaula, que eu tenho bastante informações lá referidas a esse assunto, ok? Bom, meus amores, então eu acredito que eu tenha explicado tudo para vocês. Aqui temos mais voz ativa, passiva. Reflexiva é quando a ação, eu produzo e sofro aquela ação, tá? Quando eu falo que eu me penteio, eu me cortei, são ações expressas por mim, tá? Eu vou agir e eu acabo recebendo essa ação, volta para mim. Quando eu falo que eu mesma faço comigo, não é isso? Eu me levanto, por exemplo, ela se olhou no espelho, tá? Se olhou a si mesma, tá legal? Então é a voz reflexiva. E até aqui. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham compreendido
tá? Para que vocês façam esses exercícios aqui com segurança. Eu vou pedir que vocês façam, vou pedir uma coisa para vocês. Faça com afinco, faça com desejo mesmo de aprender, de entender esse assunto, tá legal? Vai ser muito valioso para vocês. Ó, beijão, fiquem com